Olá, boa tarde, estamos ao vivo. E se você vai ver essa live depois que ela ficar gravada, hoje o nosso tema vai ser como manter o autocontrole no momento da birra. Como é difícil a gente conseguir se controlar nessa hora, né? Na verdade, a gente vai falar do autocontrole em vários aspectos, né? Porque se a gente consegue se controlar na hora da birra, pode ter certeza que a gente vai conseguir se controlar em vários outros momentos. Então, vou aproveitar enquanto o Instagram está fazendo as notificações, né? Para quem marcou ali nos stories para ser avisado. Enquanto ele está fazendo as notificações, eu vou rapidinho aproveitar e colocar o tema da live aqui. Então, hoje é como ter o autocontrole na hora da birra. Deixa eu só anotar aqui rapidinho o tema, porque as pessoas vão chegando depois e às vezes querem saber do que a gente está falando, né? Então, como ter o autocontrole na hora da birra. E a gente já vai começar a falar e conta pra mim, quero saber quem tá chegando agora. Consegue ter esse autocontrole? Tá difícil? Precisa de ajuda? Vamos lá saber como que tá a situação aí, né? E autocontrole, claro, das emoções, né? A gente vai falar da importância da gente desenvolver essa habilidade, viu? Deixa eu ver se eu escrevi certo. Eu acho que sim. Então, vamos lá. Aqui. Prontinho. Então, como ter o autocontrole na hora da birra? Então, como eu estava falando, a hora que o Instagram estava fazendo as notificações, ó, deixa eu ver, a Andila, né? Colocou que tá difícil. Então, vamos lá. Não é fácil, tá? Não é fácil a gente conseguir manter esse autocontrole. Eu vou conversar com vocês um pouquinho hoje do que é o autocontrole. Vou também dar dicas do que é importante a gente fazer. Vou falar para vocês como que eu faço, como que eu fiz já no começo, porque eu também era uma pessoa muito difícil de conseguir me controlar. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula, para quem não sabe, né, fui professora por 10 anos e depois mais 10 anos trabalhei na direção de uma escola particular, de uma rede grande de ensino aqui na região. E quando eu comecei a lecionar, eu vi assim que eu ficava nervosa, muito irritada, fácil, né? Nunca fui de gritar, nunca gritei, mas eu perdi o autocontrole de não saber o que lidar, não saber o que fazer ali na hora, né? De ficar nervosa, ficar irritada. E aí eu pensei, poxa, não tá certo isso, né? A gente precisa começar a se conhecer, a se controlar. E uma das coisas que eu lembro que eu fazia muito e dava muito certo, depois que eu comecei a ter a consciência, né, de que não é perdendo o controle, não é perdendo a paciência, que a gente vai conseguir ter bons resultados, ainda mais numa escola, né? Imagina uma professora surtada perdendo controle, né? Não faz carreira em lugar nenhum. Então, uma das coisas que eu fazia era perceber a minha emoção e aí eu ficava quieta, né? Eu fechava a boca e ficava quieta, só procurava um pontinho no fundo da sala de aula e ficava olhando lá, concentrada. Mas essa ferramenta que eu comecei a adotar na época não era para. Eu não queria resultado com o aluno nessa hora. Eu não estava pensando no aluno, tá? Eu só olhava para um ponto da sala e ficava quieta, olhando firme e concentrada nesse ponto. Para quê? Para eu conseguir me autorregular, para eu conseguir me controlar. Mas era engraçado porque acabava que os alunos viam que eu estava sem reação, que eu estava quieta, olhando no ponto fixo, eles iam parando e ficando quietos e a sala inteira... Psh. Então, é assim, quando a gente se conhece, quando a gente presta atenção nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, que a gente começa a se regular, tudo à nossa volta muda também. E essa ficou uma característica minha. Até hoje eu encontro alunos, né, casados, com filhos. Tem alunas que me seguem aqui também, que foram minhas alunas na adolescência. E é engraçado que elas falam assim, professora, quando você ficava quieta, meu Deus, era mágica que acontecia ali, né, na sala, todo mundo ficava quietinho. Então, gente, é possível a gente desenvolver o nosso autocontrole, é possível a gente ver uma estratégia, uma ferramenta que funciona pra gente e principalmente isso daí vai te dar muito mais ânimo, coragem na hora que você vê as coisas ao seu redor mudando também, tá bom?
Vão dando um oizinho aí quem tá chegando, conta pra mim da onde que você fala, de que lugar desse país você tá vivendo. Eu tava fazendo uma introdução aqui enquanto o Instagram terminava de fazer as notificações e nós vamos começar então no nosso conteúdo agora. Se você está querendo então resolver essa questão, eu vou dar 3 passos muito importantes para você começar a colocar em prática. Mas olha, eu preciso só que vocês que estão chegando aqui, que entendam o seguinte, não é só ficar vendo aula, não é ficar lendo livro, não é só buscar conhecimento que vai fazer a diferença, que vai mudar a situação aí para você. Claro que a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que buscar aprendizado, a gente tem que buscar se conhecer. Mas o que precisa ser feito também? Que se a gente não fizer, nada disso adianta, né? E isso é importante a gente pensar um pouquinho. O que precisa ser feito também? Ó, a Andressa colocando aí que é de Santa Cruz do Rio Grande do Norte. Nossa, deve estar um calor aí, né? A Sheila, Ariquemes, Rondônia, nosso outro lugar quente também. A Falindona, querida, de São Paulo. A Bruninha aqui, de Catanduva. Gente, tem de todo lugar, né? Do Sul não tem ninguém ainda que chegou, sempre aparece alguém do Sul também. Daí a gente fica com a aula do Clube da Mamãe de norte a sul desse país aí, né? Então, vamos lá, gente? Como eu estava falando, né? O que precisa, sabe? É preciso que a gente colocar em prática, né? Se a gente lê, se a gente vê aula, se a gente busca conhecimento, mas a gente não transforma esse conhecimento em ação, não adianta nada, não adianta nada, tá? Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção na aula de hoje, tomassem nota do que é importante, dos insights para vocês. Manda borboletinha aqui, a hora que você vê, puxa, isso eu vou pegar para mim porque é importante. Quando o cérebro exercita, foca nessas coisas que são importantes, quando a gente escreve, a mudança já começa a acontecer aqui na cabeça. Senão fica mais uma aula que você assiste e vai embora e na semana que vem você não lembra de mais nada, tá bom? Vamos fazer essa aula gratuita aqui, valer muito a pena, tá bom? Fazer transformação de verdade aí, que eu tô comprometida 200% com a minha parte e você só precisa estar 100% comprometida aí com a sua parte, combinado? Lindonas, tô vendo os corações subindo aí, obrigada, tá? Tô vendo aqui, ó, que tem Minas Gerais, Canoas, Fortaleza, tem uma lindona que colocou que é do Rio Grande do Sul. Ah, é, Canoas aqui, né? Rio Grande do Sul. Que legal, gente. Então vamos começar? Vamos começar porque já falei demais, né? Então, primeiro, o que é, Lisa, o que é esse bendito do autocontrole, tá? Autocontrole, quando a gente fala autocontrole, é a capacidade da gente gerenciar as nossas emoções. Isso daí, o autocontrole, ele a gente consegue desenvolver o autocontrole quando a gente tem uma inteligência emocional. Quando a gente consegue reconhecer as nossas emoções e a gente sabe lidar com elas. Porque, ó, presta atenção no seguinte, tá? Veja se a ficha cai aí, se cair, manda as borboletinhas aí, tá bom? Olha só. A gente não pode escolher a hora que a emoção vai aparecer. Emoção é uma coisinha, sentimento é outra coisinha, tá? A emoção, ela surge de uma forma inesperada, não depende da gente, ela vem muito rápido, tá? A emoção, ela pode ser alegria, tá? Então, por exemplo, eu tô aqui na live, daí eu falo assim, e agora eu vou falar que a Jucineide acabou de ganhar um carro 0 km. Na sua escolha, o carro que você quiser, 0 km você acabou de ganhar. A Jucineide vai falar, uau, o coração vai disparar, vai querer desmaiar, né? A boca vai ficar seca. Ela foi tomada por uma emoção repentina, ela não esperava isso, tá? Então, várias reações químicas estão acontecendo no corpo dela. Então, isso daí é uma emoção, que é de alegria, não estava esperando, foi de repente. Tem gente que desmaia, né? Tem gente que começa a chorar, tem gente que chega até a infartar de alegria, sabe? Por quê? Porque por causa da emoção. Então, nós não podemos controlar as emoções. Jucineide, lindona, eu usei você de exemplo porque eu vi aqui o teu nome. Gostaria muito de poder falar que essa notícia era verdade, verdadeira,
Quem sabe, tá bom? Em breve, né? Eu não posso estar fazendo um sorteio aí de um carro zero que vocês escolherem, tá bom? Mas foi só para ilustrar. Então, só para vocês entenderem que a emoção, ela vem, ela surge de repente. Dessa forma, pode surgir o quê? O medo, tá? O medo pode surgir. Você tá no ambiente de trabalho e daí o teu chefe te chama e fala, ó, vamos pegar outra aqui, né? Deixa eu ver quem outra que tá aqui pra gente pegar de exemplo aqui. A Silvana, né? Chega pra Silvana e fala, Silvana, negócio é o seguinte, eu vou viajar e amanhã o nosso melhor cliente vai vir aqui, eu quero que você atenda ele, tá bom? Eu confio a responsabilidade em você, então você vai atender, você é da minha confiança, eu tô indo viajar e vaza. Gente, pode ser que dá um medo ali, né? Poxa, eu não estava esperando, não estou preparada, quem que é essa pessoa? Uma responsabilidade grande, e aí você é tomada de novo por sentimento, tá? Um sentimento que surge de repente. Então, os sentimentos, as emoções, a gente não controla, mas a gente precisa fazer o quê? A gente precisa saber como lidar com essas emoções, tá? É isso que a gente precisa. O autocontrole não é controlar a emoção que eu estou sentindo. O autocontrole é, beleza, eu estou tendo essa emoção. O que eu posso fazer mediante essa emoção que eu estou sentindo? Isso é o autocontrole, tá? E se a gente não tiver o autocontrole, o que pode acontecer? Imagina aí, né, da Silvana, que o chefe lá passou uma missão impossível aí para ela, né? Impossível não, possível, né? Se confiou nela, tá ali. Mas e se a Silvana não administrar esse medo que ela teve? Isso pode virar um pânico, certo? Pode virar um pânico de falar em público, pode virar um pânico de se expor, pode chegar a perder o emprego, né? Se na hora da reunião fizer tudo errado ou se negar a fazer. Então, olha como é importante a gente saber lidar com as emoções. No caso da Jucineide, né, com as alegrias ali, a alegria do momento, se ela não soubesse controlar, como eu disse, pode até infartar. O coração não aguenta, certo? Outra coisa também, se a gente é daquele tipo que na hora do sentimento da raiva, tá? Alguém fechou você no trânsito, se você é daquela pessoa que fica com raiva, que buzina, que persegue o outro, né? Normalmente tem mais homens que fazem isso, não que mulher não faça, mas normalmente são os homens que fazem mais, né? O que pode acontecer? Você pode entrar aí numa briga de trânsito, que a gente vê toda hora na televisão, como isso daí é prejudicial, não é verdade? O risco que a gente corre. A gente pode também criar um relacionamento tóxico, né, um ambiente tóxico para a família da gente. Aquela pessoa que vive reagindo às emoções, reagindo a tudo que acontece é tomado por uma emoção ruim, uma emoção negativa, e essa pessoa reage, certo? Reage de forma que não é assertiva. O que vai acontecer? Além de afastar as pessoas próximas, vamos pensar na família. Acaba criando um ambiente tóxico, tá? Se o ambiente é tóxico, pode ser que o marido vai, né, vazar. A esposa, você não está aguentando conviver com o marido tóxico, que é mal-humorado, que fica surtando toda hora, que explode, não consegue lidar com as suas emoções, o que a esposa faz? Vaza. Mas agora conta para mim. E a criança? E a criança que está vivendo num ambiente tóxico? Conta para mim o que a criança faz. A criança faz a malinha dela e vai para casa da avó, ela até fala, né? A criança, ela, nossa, é um barato. A criança, ela fala, não gosto de você, eu vou para casa da vovó. Mas não vai. Ela não vai, né? Ela fica ali. A criança, ela não tem o que fazer. Ela é obrigada a ficar ali. Agora, imagina ela ficar junto de uma mãe, de um pai que são tóxicos, que não conseguem lidar com as suas emoções. A forma que lidam com as suas emoções é reagindo da pior forma possível, né? Então, por isso, gente, que eu falo tanto desse assunto e eu trago porque, primeiro, eu sei que a gente não muda de uma hora para outra. Eu sei que a gente não muda. Eu sei que a gente tem dificuldade de ter esse autocontrole.
Mas o primeiro passo para a gente começar a desenvolver o autocontrole, sabe qual que é? Eu já dei esse passo aqui em alguma aula aqui para trás. Será que alguém lembra? Qual que é o primeiro passo para a gente começar a desenvolver o autocontrole? A gente tá um calor e ainda o chá tá pelando aqui. Mas eu preciso tomar, senão a voz não aguenta muito tempo. O primeiro passo para a gente começar a ter autocontrole é o quê? Veja, se eu quero começar a ter o autocontrole, eu estou buscando mudança. Eu quero mudar. Eu, Lisa, não quero mais viver gritando, não quero mais viver surtando, não quero mais viver aqui, ó, minhas emoções me controlando. Eu preciso mudar. Eu quero dar o primeiro passo. Então, esse primeiro passo é o quê? É quando a gente toma consciência. É quando a gente toma consciência. É por isso que antes de falar os passos, eu abordo o que é autocontrole, o que acontece se a gente não se controlar, porque a gente precisa criar consciência. A gente precisa olhar para dentro de si, tá? Olhar. E quando é olhar para dentro da gente, é olhar sem culpa. É aquele olhar que acolhe, é aquele olhar que compreende, que não julga, que não culpa, tá? Porque esse é o momento onde a gente mais precisa se ajudar. Se você for dessa daí, mais um na vida que vai apontar o dedo para você, que vai te criticar, chega, porque já tem um monte de gente fazendo isso, sabe? Tem um monte de gente fazendo isso, às vezes a gente nem sabe. Tem gente que a gente sabe, tem gente que a gente imagina, né? Então, a gente não pode ser mais uma dessas que vai apontar o dedo. Não, parou. A gente tem que olhar. Poxa, Lisa, você nasceu para ser incrível, você nasceu para brilhar, você nasceu para ser vencedora. O que está acontecendo com você? É essa vida, Lisa, que você quer? Você está feliz do jeito que as coisas estão acontecendo? Você está feliz a hora que você perde o autocontrole com seu filho, com seu marido? Para um pouquinho, Lisa. Foi para isso que você nasceu? Deus deu o dom da sua vida para você viver desse jeito? Você quer mudar? Você pode mudar. E a gente vai mudar juntas. É você se acolher. É você parar, você olhar para você sem julgamento, com reflexão e querer te levar do ponto A para o ponto B. Do ponto A de, total perda do controle para ser a pessoa que consegue controlar suas emoções. Então, o primeiro passo é a gente ter essa consciência, sabe, de querer mudar. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo é buscar conhecimento, que é o que vocês estão fazendo aqui. E o terceiro passo é a ação, tá? Faz sentido, gente, para vocês o que eu estou falando? Faz sentido? Caiu a ficha para alguém? Tem alguma borboletinha aí? Tem alguma mamãe que está passando da fase de larvinha, está passando para a borboleta mais linda do universo, única, exclusiva na face da Terra? Manda aqui para mim se tem. A Fá colocou que essa conversa tem. Gente, é tudo de bom, deixa eu te contar. Eu tenho todos os dias. Eu tenho essa conversa comigo todos os dias. Aliás, eu passo vários momentos do dia conversando comigo, sabe? Eu sou minha melhor amiga. Tá? Então vamos lá, eu quero estar junto de gente boa, de gente alto astral, de gente que pensa positivo, de gente que está aqui nesse mundo para fazer a diferença, para mudar um pouquinho a cada dia. Esse negócio de ficar lá no passado chorando, ai meu Deus, a vida, os céus, não funciona, tá? Então vamos lá. Aí, Jucineide maravilhosa, tem borboletinha chegando, que maravilha, adoro, adoro. Então vamos lá, porque fica aqui comigo que eu vou dar a dica boa. É boa, prometo, tá bom? No final vocês vão me contar se valeu a pena ficar esse tempo na live, aqui na aula comigo ou não, tá? Sinceridade, de verdade verdadeira eu quero. Olha mais borboletinha chegando, a Silvana, a Débora, a Sheila, que maravilha, gente, tô adorando. Então vamos lá? Então vamos pensar um pouquinho, tá? Por que, primeiro passo, por que a gente tem dificuldade de se controlar? Vamos entender, porque às vezes a gente fica assim, eu ouço bastante, né? Ó a Angela Moraes aqui também. Às vezes eu ouço muito, né? Ai, Elisa, eu não consigo me controlar. Ai, porque eu não mudo. Ai, porque eu sou sempre assim. Ai, ó vida, ó céus. Deixa eu contar uma coisa. Viver reclamando
e falar, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu vou morrer assim, a vida inteira eu fui assim, não rola, não rola. Tem uma coisinha que rola, que é uma palavrinha que chama autorresponsabilidade, tá? Autorresponsabilidade. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente cativa. A gente é responsável pela vida que a gente tem, a gente é responsável pelos filhos que a gente tem, a gente é responsável por tudo isso. E deixa eu contar até uma coisa para vocês, e o porquê que eu acredito demais nisso, demais. Tem mais borboletinhas chegando, maravilha, gente, presta atenção numa coisa que eu vou contar para vocês. Eu coloco nos meus stories na segunda-feira, né? Normalmente eu coloco ali a rotina do dia, não sei se vocês já viram ou não, mas na segunda-feira, na minha rotina do dia, eu faço sessão de coaching, tá? Gente, é o poder, meu Deus, como é bom, sabe isso daí? É bom, eu adoro porque me desafia muito, eu tenho muitos desafios que vêm pra gente se superar. E sabe com quem que eu faço esse processo de coach? Vou contar para vocês. É com uma amiga linda, maravilhosa, incrível em todos os aspectos, a Cris. E a Cris, ela não enxerga como a gente enxerga com os olhos. A Cris, ela enxerga com as mãos e com o coração lindo que ela tem. Pois é. E ontem, a gente conversando nessa sessão, nesse horário, né? Ontem eu tive a sessão com ela e a gente conversando, eu ainda falei para ela, eu falei, Cris, porque ela é muito católica, eu também sou, né? A gente conversando, eu falei, Cris, eu não sei se é pecado ou não, mas deixa eu te falar uma coisa. Pessoa que senta em cima, né? Desculpa a palavra, que senta em cima do rabo e fica reclamando da vida, eu não consigo ter dó, porque eu acho que todo mundo é responsável pela vida que tem. E aí, gente, ela foi me contar a história da vida dela. A gente é amiga já, acho que uns 3 anos mais ou menos, mas eu nunca perguntei, né? Não sabia detalhes da vida dela. Então, pois bem, ela nasceu super, né, saudável, com todos os sentidos, muito, como que eu posso dizer, funcionando tudo muito bem, mas de repente ela começou a perder a visão, né? Foi perdendo, é um problema genético, parece que o pai dela também tem, e ela ainda menina perdeu completamente a visão dela. No momento da infância dela, da vida dela, quando ela mais precisava da mãe, né, as meninas, né, ali menina, quase adolescente, ela precisando muito da mãe, o que aconteceu com a mãe? A mãe faleceu. E há 3 anos atrás, ela perdeu uma irmã dela, que morava com ela, num domingo. Ela estava me contando um domingo, almoço de domingo, a irmã sentada, feliz, sorrindo, de repente, do nada, pá, aquele barulho, a irmã caiu e faleceu. Essa menina, gente, se eu contar para vocês o quilômetro extra que essa menina anda, faz, primeiro ela é massoterapeuta, ela pegava o ônibus todo final de semana e ia para São Paulo fazer curso de especialização em São Paulo por 1 ano. Deficiente visual, pegava o ônibus aqui em Curitiba, descia em São Paulo, passava final de semana lá e voltava, fazendo o curso dela de massoterapeuta. Ela tem umas mãos, gente, que massagem. Eu falei para ela, Cris, eu quero ganhar muito dinheiro nessa vida para fazer todos os dias massagem com você, que é maravilhosa a massagem dela. E agora ela foi fazer o curso de coaching dela, né? Já fez o curso dela e a gente acompanhando. E ela pega o ônibus e vai para tudo que é lugar, estuda e se dedica. O que eu achei mais incrível ainda, eu estava até conversando com a minha irmã, né, que conhece a Cris também. O mais incrível é que ela me dá as ferramentas e ela vai falando tudo de cabeça. E eu fico impressionada, porque assim, pra gente é fácil conduzir, eu pego o papel e tô lendo. E não, e ela memoriza, ela grava, ela sabe as coisas, tudo em ordem. E a gente está discutindo as coisas, ela não tem como estar anotando o que eu estou falando, sabe? Coisa que eu estou falando no começo da sessão, lá no final ela lembra. Ela sabe, ela presta atenção no que eu estou falando. E ela, gente, é incrível. É um ser assim que eu nem conto para vocês. Ela faz a coisa acontecer. Ela faz, sabe? Então, isso que eu quero dizer para vocês. Para mim, gente que põe a bunda em cima do rabo e fica só chorando, lamentando e não faz acontecer,
que você vai fazer da vida, né? É o que eu falo, gente, eu sou 200% comprometida com a minha parte. Estou aqui com vocês para dar o meu melhor, para fazer a minha entrega. Mas se, né, quem está aí do outro lado não fizer pelo menos o 100% da sua parte, não vai ter mudança. Então, o primeiro passo é a gente parar e pensar, ter consciência, né, ter a consciência, eu quero mudar, depois buscar o conhecimento de como mudar, em terceiro passo, que é a ação, tá? Então, gente, vocês concordam comigo, depois de tudo que eu falei, da história da Cris que eu contei, da mulher incrível? Eu falei com meu marido ontem, eu falei, olha, a Cris, ela podia estar tá sentadinha na casa dela, né? Levanta daqui, senta ali, levanta de lá, senta cá, com o auxílio do governo, ganhando a cesta básica ali por mês, e pronto, esperando a vida passar. Ela poderia estar fazendo isso? Poderia, mas não, ela não se contentou. Ela não se contenta, ela vai atrás, ela anda o quilômetro extra bem andado dela, tá? Então, por isso. E ó, tem gente que entra no meu programa Mamãe Uau e eu dispenso. Passa 2 semanas, 3 semanas, a pessoa só fica mandando, Lisa, socorro, Lisa isso, Lisa aquilo, reclama do filho, reclama do marido. Aí eu entro na plataforma para ver, não assistiu uma aula ainda. Ah, pelo amor de Deus, não. Aí essa vai ser aquela pessoa que vai chegar no final e vai falar que o meu curso não funciona. Então, antes de vir qualquer coisa, já, ó, e vamos encerrar, né? Não é o teu momento, daqui a um tempo, quem sabe você entra, mas agora não. Porque tem coisa que não dá para fazer pelo outro, tá? Isso mesmo, Eliane, né, gente? Elisiane, né? Tem que ter sabedoria de vida. Né? A Ivani mandando muitas borboletinhas que a ficha tá caindo. Maravilha, vamos lá. E o que impede a gente, então, de começar a se autocontrolar? Primeiro, as crenças que a gente carrega. Como eu falei, sabe? A gente tem crença que a gente... e a gente não tem culpa da crença, tá? Às vezes a gente cresceu ouvindo, e a Lisa é assim mesmo, a Lisa sempre foi assim, a Lisa é desse jeito. E a gente acha, eu sou assim mesmo, esse é o meu jeito, eu não vou mudar, tá? Por quê? Por causa das crenças que a gente carrega. Então, o primeiro passo é, presta atenção no que a sua pior inimiga, a sua versão malvada da história, está contando para você. Porque de um lado, tem uma amiga querendo te encorajar, querendo te motivar. Mas do outro, tá a sua pior inimiga ali falando, você é assim mesmo, você não vai mudar. Isso daí é para os outros. Isso daí não vai funcionar para você. Mudar dá um trabalho. Então isso é o quê? São as tagarelices que a gente conta pra gente mesmo, que faz a gente, né, não tirar de novo a bunda do lugar, né? Então, a gente tem que pensar quais são as crenças que estão me atrapalhando. Ó, Jucinei disse que tem uma amiga assim, né? As borboletinhas aí subindo. Outra coisa, passo número 2. A gente não foi ensinada a se autocontrolar. A gente não foi ensinada. Na nossa infância, né, pai e a mãe mandavam a gente engolir o choro. Ninguém perguntava por que a gente estava triste. E se perguntasse por que a gente está triste, provavelmente a gente ia falar, nada não. Porque se você fosse contar a verdade, você ia levar uma bronca. Que bobeira. Chorar por causa disso. Vê se tem motivo para ficar assim, menino. Não é verdade? As pessoas, os adultos, eles subestimam demais as crianças. Tudo que a criança faz é bobeira, tudo que a criança faz nada tem importância. Então, os adultos não têm tempo para perder com as crianças. Não tiveram tempo para perder comigo, não tiveram tempo para perder com você. Os adultos estavam se preocupados com a casa limpa, com o trabalho. E eles não estavam preocupados em ajudar a gente a se autocontrolar. Tá? E tudo bem, a gente foi uma vítima, não tem problema nenhum de falar que a gente foi vítima desse sistema de educação. Mas a gente precisa entender que os nossos pais também foram vítimas dos avós. Nossos avós foram vítimas dos nossos bisavós. Mas por conta disso, que agora eu vou sentar e vou falar, todo mundo foi criado assim, eu também vou ser assim. Pronto, não, agora eu tenho conhecimento, né? Eu tenho condição de fazer a diferença. E sabe, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tô lendo, essa é a quarta semana que eu tô lendo um livro por semana. E daí, num desses livros que eu estava lendo, eu não lembro se é o dessa semana ou da semana passada que eu estava lendo, aí o autor,
que é um psicanalista, ele fala assim, que o jeito que eu escolho viver hoje e educar hoje, presta atenção, o jeito que eu escolho viver e educar hoje, isso vai se refletir nas próximas 4 gerações. A hora que ele falou isso aqui fez sabe, caiu aqui. Eu parei e falei, gente do céu, já pensou? Meus netos, bisnetos, tataranetos, o futuro deles está dependendo de mim, né? Que vai refletir lá para frente. Eu falei, caramba, e ainda, só isso já era um motivo mais do que suficiente para a gente querer fazer o nosso melhor e mudar, né? Então isso daí é muito forte. Então a gente não foi ensinado. Beleza, e tá tudo certo. Não vou lá brigar com a minha mãe por conta disso, pelo contrário, eu sou muito grata, eu amo minha mãe demais. Ela não teve a oportunidade que eu tive. Agora, não é porque eu não fui ensinada que eu não posso agora correr, andar o quilômetro extra e aprender para eu poder curar as próximas 4 gerações. Agora que tem o conhecimento, olha a responsabilidade. Agora que a gente viu isso, é difícil a gente fazer de conta que a gente não viu, não está sabendo. Antes, entrar nessa aula, gente, quem entra aqui na aula do Clube da Mamãe, entra para poder ver umas coisas que não vai sair da cabeça mais, tá? Vem atrás de mudança. Porque pensa só, o que você está passando para os seus filhos vai refletir nas próximas 4 gerações, segundo o cientista psicanalista, tá? E ele fundamenta tudo isso. É maravilhoso. E também tem o seguinte, é difícil a gente manter o autocontrole quando a gente não usa as ferramentas certas. É difícil manter o autocontrole quando alguém me tira do sério, quando alguém fala uma palavra para mim que eu não gostei. É difícil. Por quê? Porque eu não tenho a ferramenta certa. Ou eu vou revidar, ou eu vou gritar. Eu não sei parar, né? E como que eu posso reverter essa situação? Como que eu posso, com muita gentileza e firmeza, mostrar para o outro que o outro está tomando um espaço que não é dele mais, que ele está invadindo o meu espaço? Porque quando a gente faz isso, a gente ganha respeito, a gente ganha admiração. Quando a gente surta, a gente grita, a gente arma barraco, a gente está fazendo o que? A gente está mostrando que a gente não tem... a gente não é uma pessoa muito confiável, né, para lidar com as nossas emoções. Então a gente também perde o autocontrole porque a gente não tem ferramentas que funcionam. Eu perco o controle com o meu filho na hora que ele está gritando, surtando, fazendo birra. Por quê? Por que eu sou tomada pela raiva? A raiva é uma emoção que vem quando eu penso aqui que eu já fiz de tudo, eu já tentei de tudo, eu já falei mais de 1000 vezes, eu já bati, eu já gritei, eu já pus de castigo, eu já fiz tudo o que tinha para fazer. Acabou, eu não tenho mais o que fazer, eu não mudei o problema, eu continuo com o problema, eu estou frustrada que eu não estou sabendo lidar com a situação. É tudo isso que vem na nossa cabeça, porque as emoções vêm de um pensamento primeiro. Então, eu não estou sabendo lidar com essa situação, tenho todos esses pensamentos em frações de segundos e aí vem a raiva, tá? Então, não ter as ferramentas certas, as ferramentas que funcionam, faz a gente perder o controle, tá? E agora eu vou dar então 3 passos para vocês, para poder ajudar a melhorar esse autocontrole, tá bom? Andila, querida, não vou lembrar o nome do livro agora, como eu te falei, eu tô lendo demais, então tô lendo um livro por semana e não sei qual deles que é, então agora eu não lembro, tá bom? Se eu lembrar qual foi o livro, tá? Porque eu não sei qual deles, se eu lembrar eu coloco nos stories depois, tá bom? Então vamos lá. Primeiro passo, gente. Primeiro passo é a gente ter o autoconhecimento. É a gente se conhecer. Isso eu já falei, não é novidade para ninguém, tá bom? Eu já falei aqui que é importante a gente parar, a gente olhar para a gente mesmo, a gente perceber quais são os pensamentos que eu estou tendo, quais os pensamentos que eu tenho que me leva a ter esse tipo de emoção.
Muitas vezes, na hora da birra, coloca aqui se você se identificou. Como eu disse, muitas vezes, na hora da birra, a gente surta porque o pensamento que veio antes foram esses que eu falei. Né? Eu não sei mais o que fazer, eu já tentei de tudo, eu tô cansada, eu tô esgotada, né? Fulano tá olhando, vão achar que eu não sou uma boa mãe, eu já tentei de tudo, nada funciona. Então, esses pensamentos são os gatilhos. Vocês concordam, gente, com isso? Na hora que você tá ali, que você é tomado pela raiva com a criança, né? Com o comportamento da criança, na verdade. Veja se não são esses os pensamentos que passam pela sua cabeça, né? A Andressa já colocou que identifica demais, tá? Isso, então são esses os pensamentos que vêm. Então, o que a gente precisa fazer? Ótimo, você já criou consciência, tá, Andressa? Você já identificou, você já viu que isso daí que acontece? Ótimo. Então, primeiro passo, a gente tomar consciência. Segundo passo, é saber o que fazer. O terceiro passo é ação, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Como eu falei, isso acontece, a falta do autocontrole ali, porque a gente não tem as ferramentas certas. Não tem. O que você está colocando em prática não está funcionando. E você está colocando em prática o que provavelmente usaram com você. Pode ser que com você mais ou menos ali funcionou, tá? Mas pode ser que o teu filho não está funcionando. Então, a gente precisa ter as ferramentas certas. E por isso que eu falo. Um passo importante, principalmente muitas mães de crianças pequenininhas, né? Ali por volta dos 2 aninhos, passa por essa situação. Primeiro passo é a gente buscar o conhecimento, entender a fase da criança, como eu já falei, por que a criança está tendo aquele comportamento, como que eu posso fazer para a criança diminuir esse estresse dela. Porque se a gente está perdendo o controle, a nossa criança também está. A criança ela não planeja a birra, ela não planeja o grito, ela não planeja atacar as coisas, ela não planeja. Se você está sendo tomada por uma emoção negativa nessa hora, a sua criança foi tomada primeiro. É a raiva da criança, muitas vezes, que desperta a raiva na gente também. Na semana passada, muita gente mandando mensagem no direct, tô adorando, tô conversando com muita gente lá. E semana passada, uma mãe me mandou no direct assim, olha só, né? E ela mandou e ela não prestou atenção no que ela tinha mandado, a gente conversou depois. Ela falou assim, Lisa, o meu filho fica com raiva e grita. Aí, para ele parar, eu grito também. Aí eu falei, caramba, olha só, né? A criança grita. Por que ela gritou? Porque ela foi tomada pela raiva. E quando ela foi tomada pela raiva que ela gritou, a mãe ficou com raiva. E o que a mãe fez? Gritou também. Então eu falei para ela, olha, tudo bem, mas vamos prestar atenção? Como que você tá agindo no momento que você tá com raiva? Ah, eu grito? Então, você tá lidando com a sua raiva gritando, mas você não quer que a criança lide com a raiva dela gritando. Quantos anos tem a criança? Quantos anos tem você? Vamos prestar atenção nisso? Como que a criança vai aprender a lidar com a emoção dela se o adulto que é espelho dela está gritando quando fica com raiva? Olha que coisa mais louca isso. A gente exige das crianças habilidades que nem nós temos. Eu exijo que a criança, quando é tomada pela raiva, ela... Mamãe, espera um pouquinho, eu vou me acalmar, porque agora eu estou com raiva, a gente já conversa. Sendo que isso ninguém faz. E é isso que é o desejo da gente, certo? Então, vamos prestar atenção nas ferramentas que a gente está usando para poder ajudar as nossas crianças. Nós somos modelos para as nossas crianças. Se as nossas crianças veem a gente reagindo à raiva, gritando, ficando com raiva, batendo, a criança está aprendendo. Ah, é assim que a gente faz quando está com raiva? E ela vai fazer isso também, ela vai repetir, tá? Então a gente precisa ter as ferramentas certas para a gente poder ensinar as crianças. Então, a criança pequenininha, como eu já falei, né? Ela pega isso aqui e ela não sabe que tesoura corta, ela nunca pôs o dedo aqui no meio e cortou.
Ela viu um objeto que abre, que fecha, que é interessante. Ela vai pegar isso aqui para brincar, criança de 2 aninhos. Muitos pais podem achar que isso aqui é perigoso e aí vai tomar da mão da criança. E só chega e fala, dá isso aqui que isso aqui não pode. Vamos prestar atenção no jeito que a gente fala com os nossos filhos. Né? Você falaria assim com o teu sobrinho, com o filho da vizinha desse jeito? Não, a gente falaria, ô meu amor, essa tesoura aqui faz dodói. Dá aqui pra tia guardar para você não se machucar? Com as outras crianças a gente é um doce, mas com os nossos filhos, dá aqui menina essa tesoura que isso aqui faz machucado em você, mas que saco, que tem que mexer em tudo, que tudo pega. Não é assim que a gente faz? Conta aqui quem que não faz isso, pelo amor de Deus. Quem que é o anjo na face da terra que não faz isso? A gente faz isso com os nossos filhos o tempo todo, mas a gente não faz com o filho dos outros. E por que a gente não faz diferente com os nossos, né? Então, a gente chega para a criança, igual eu já falei, né? Filho, isso aqui pode machucar você. A mãe não gostaria que você se machucasse. Mas, vamos brincar com isso aqui? Olha, isso aqui abre, fecha, tem cola. Vamos cortar um pedacinho? Vamos pôr na roupa para ver como que fica? Quer cortar uns pedacinhos para você colar na tua roupa? Quer colar no teu papel a fita? Vamos lá brincar com papel e uma fita para colar? Qual criança vai fazer birra? Se você tira um negócio que para ela era interessante, mas você devolve outro que é interessante para ela, tá? Então, isso é uma ferramenta, tá? Isso é uma ferramenta. Mas por que essa ferramenta, por que eu faço isso? Por que eu, Lisa, eu faço isso com os meus filhos? Por que eu falo, olha, isso aqui, filho, é perigoso, tá? Isso aqui não pode, você pode se machucar, eu tenho que cuidar, mas isso aqui pode? Por que eu faço isso com os meus filhos hoje? Hoje, porque eu não fazia. Eu era mãe super surtada quando a Ana Luísa tinha 2 anos, tá? Primeiro, eu faço isso porque eu sei que os gritos causam danos para a criança. O impacto de um grito para a criança é pior do que bater, tá? O impacto no cérebro da criança. Então, esse conhecimento eu tenho. Então, se eu sou mãe, se esse conhecimento eu tenho, se eu não quero prejudicar os meus filhos, então eu sei que não dá para ficar gritando. Beleza, não dá para gritar, eu vou fazer o quê? Lisa, mas você não dá nenhum gritinho? Nunca. Eu preciso dizer para vocês que eu não sou perfeita. Não sou perfeita, eu tenho muitas falhas. Às vezes escapa, às vezes escapa. Mas o às vezes está tudo bem, você chegar e você pedir desculpa. O que não dá é todo dia, toda hora, né, o tempo todo, tá? O gritar, o perder o controle tem que ser a exceção. Muito raramente, muito de vez em quando, tá tudo bem porque a gente é ser humano. O que não dá é para a exceção virar regra, tá? Então, esse é o primeiro passo. Eu já tenho conhecimento, eu sei o que eu quero para minha vida, o que eu quero para minha vida eu já vou falar, é o terceiro passo, tá muito bem definido, muito bem decidido. Tá? O que eu quero para minha vida e para a vida das crianças. Então, gritar, não. E o segundo passo é porque eu sei que a criança, ela não é desobediente porque ela tá com a tesoura. Ela é curiosa, ela quer ver, ela quer brincar, ela quer experimentar. É uma criança perfeita, saudável, tá? Que não tá numa cama ali, deitadinha. Né? Quantas crianças, meu Deus do céu, que judiação, quantas crianças estão numa cama que não consegue ser ativos, quantas mães não gostariam de ter os seus filhos hoje ativos, mexendo, brincando, correndo, pulando. Então, os meus filhos são crianças que, como todas as outras, querem ver, são curiosos, querem brincar, querem estimular a imaginação. Ok, eu vou permitir isso, mas não com isso, eu vou permitir com isso aqui, tá? Então, não é criança desobediente, não é. É uma criança que está querendo se desenvolver e eu vou ajudar a criança nesse aspecto. Mas, gente, o que eu tô falando, para chegar nesse nível é conhecimento. Porque antes, quando a minha filha tinha 2 anos, se eu visse ela com a tesoura, meu Deus, de novo aí, eu tenho que falar 1000 vezes, para de mexer nisso. Será que você não aprende? Custa ficar um pouquinho sentado, esperando? Não dá para fazer nada, que você já está aprontando? Era desse jeito, mas é porque eu não tinha conhecimento, tá? E eu tô falando isso para vocês verem que se eu conseguir mudar, meu Deus, qualquer ser humano nessa vida consegue também, tá bom? Vamos lá. Falta mais 2 passos, gente. E o segundo passo que eu vou dar para vocês, então,
É um passo que a gente chama a gente se olhar, a gente parar e olhar para nós. A gente vive num piloto automático tão grande. Para um pouquinho e presta atenção você no seu dia a dia. A gente vai fazendo as coisas, fazendo, a gente não para um pouquinho para pensar, a gente não se conecta com nada. Eu acordo, estou escovando meus dentes, eu estou pensando no trabalho, estou no trabalho, estou pensando no almoço que eu tenho que fazer, eu estou fazendo o almoço, eu já tenho que pensar que tenho que levar as crianças para a escola, eu estou levando as crianças para a escola, eu já tenho que pensar. Gente, é uma loucura, é uma loucura. Olha como está a sua mente. Presta atenção como está a sua mente, sua cabeça. Vamos parar um pouquinho. Vamos parar um pouquinho. Nesse processo que eu falei para vocês, tem uma coisa muito importante que eu peguei para minha vida de um jeito, mas eu peguei de um jeito que eu quero compartilhar com vocês para poder ajudar, que é assim, a gente precisa limpar o lixo da nossa mente. Se a gente pudesse, no final do nosso dia, olhar todos os pensamentos que a gente teve ao longo do dia e a gente pudesse separar o que é lixo e o que é tesouro, num baldinho a gente vai pôr o lixo, no outro baldinho eu vou colocar o tesouro. Fala pra mim, qual baldinho que ia estar mais cheio? O do lixo ou do tesouro? Se você pudesse, no final do dia, parece um painel que para você, com todos os pensamentos do dia, todos os pensamentos que você teve. E você fosse separando lixo, tesouro, lixo, tesouro, lixo, tesouro. Olha agora para os seus baldes. Qual está mais cheio? Pois é. O meu estava puro lixo, puro lixo, puro lixo. Era só pensamento que não contribuía para nada, que não ajudava em nada, que não agregava em nada. Pelo contrário, era pensamento que me jogava lá para trás, sabe? A respeito, sobre mim, sobre o meu respeito, sobre os meus filhos, sobre o resultado do marido, sobre a casa, sobre a vida, sobre tudo, tudo. Vamos cuidar dos nossos pensamentos. Gente, olha, eu tô lendo que vocês estão colocando lixo e eu vou ser sincera, é com uma alegria que eu leio isso, é com uma alegria, porque quem se abre, quem está percebendo e está colocando ali que é o lixo, dói a gente reconhecer. Mas é isso que faz a gente sair do ponto A para o ponto B. Não é eu entrar aqui na aula e falar para vocês, lindas, maravilhosas, tá tudo bem, o céu é lindo, a vida é bela e vamos continuar, paz e amor. Não, não vai adiantar. É quando caem essas fichas que a gente se abre para mudança. Então eu fico feliz quando vocês colocam isso. Eu fico feliz e se alegre também, porque você está parando, você está olhando para você mesmo, tá? Eu passei por isso, eu tive que parar e olhar. Gente, é só lixo que tem aqui nessa cachola, sabe? E outra coisa também que é importante. Lembra que eu falei que a gente acorda, tá escovando os dentes, tá pensando, né, no trabalho, no café da manhã, daí tá dando banho nas crianças, já tá pensando na escola. Parou. A segunda chave que eu quero compartilhar com vocês, que virou para mim, eu tenho certeza que vai fazer a diferença para vocês, é: viva o momento. Viva o momento. Agora eu estou aqui com vocês. É esse o meu momento. É aqui e agora que eu tenho que estar. Eu preciso fazer uma entrega total aqui nessa aula agora. Dane-se o resto, o que está acontecendo lá fora. Dane-se o resto. Tá? Inclusive, eu tô com meu filho na escola que eu falei para prof, qualquer coisa, me liga. Só me liga depois das 3, porque antes das 3 eu não vou atender. Se precisar, liga para o meu marido, mas para mim não liga, porque eu não vou atender. Porque entrega, eu quero viver o aqui e agora. Senão eu ficar preocupada, porque se acontecer alguma coisa, a professora vai ligar, então eu já ajustei antes, porque agora eu tô aqui. A hora que eu estou fazendo o almoço, eu estou com a cabeça fazendo o almoço. Eu penso no almoço, eu penso que a minha família vai saborear aquele alimento que eu estou fazendo. Eu procuro fazer com carinho, com amor, com dedicação. Até o meu filho fala, né, mamãe, você colocou muito amor, carinho e beijinhos?
Eu falo, sim, coloquei, porque quando eu estou fazendo papai, eu falo, a mamãe está temperando com amor, com carinho. Aí a hora que você está para comer, eles perguntam se o tempero foi amor, carinho e beijinhos. Foi, foi. Hoje foi, sabe? A hora que eu estou brincando com as crianças, eu estou brincando com as crianças. Eu esqueço trabalho, eu esqueço qualquer coisa. Eu estou brincando com eles, estou me doando. Mas a hora que eu entro aqui para trabalhar, no escritório, filho, filha, agora a mamãe vai trabalhar. E vocês vão fazer as atividades de vocês. Agora é do meu trabalho. A hora que eu terminar vai ser o nosso momento. E eu entro e estou aqui. Eu não estou preocupado com mais nada. Quando a gente aprende isso, dá uma leveza que eu nem conto para vocês. Dá uma paz de espírito tão grande. Eu gostaria muito que vocês fizessem essa experiência, sabe? De esvaziar o lixo da mente, de observar os pensamentos que você está tendo ao longo do dia aí, e de você se doar para o aqui e para o agora. Para o aqui e para o agora. Tá? Para o seu bem, para o bem da sua família. E o terceiro passo, gente, que eu falei, já dei um spoiler ali atrás, né? Para a gente poder mudar, para a gente agir, para a gente dar o próximo passo, a gente tem que ter um motivo para isso. Qual que é o motivo que eu quero, né? Qual que é o motivo que me leva a ter o autocontrole? Qual é o motivo? O motivo que me levou a ter o autocontrole é, quem sabe da minha história já ouviu falando muito, né? Isso da Imude, deve estar até cansado da minha história. Já sabe que eu levei 15 anos para poder ter filho, já sabe que eu passei por 3 abortos ali, mas eu queria ser mãe, eu queria ser a mãe mais incrível, eu rezava todos os dias para Deus me dar um filho. E eu falo que eu fui atendida com o milagre de ser mãe, né, 2 vezes. E aí a minha ficha caiu quando a minha filha chegou nos 2 anos, que eu vivia surtada, eu vivia gritando, e eu olhava para aquela carinha, para aquele rostinho sentido e eu falava, caramba, não tá certo. A Ana Luísa é o motivo para eu mudar. Do que adiantou eu passar 15 anos querendo ser mãe para fazer isso agora, com essa criança que Deus confiou, né? Que Deus confiou para eu poder para fazer ela ser o ser humano mais incrível que ela possa ser. Não é desse jeito. Então a minha motivação foi a minha filha, né? Quando o Júlio chegou eu já estava, e graças a Deus, quase 2 anos nesse processo, 1 ano nesse processo, quando o Júlio chegou. Então, os meus filhos foram a motivação, a minha motivação. E eles são, todo dia, tudo que eu faço é por eles, é para eles, é pro bem deles, é pensando, vendo os resultados deles, né, vendo o que a gente colhe aqui em casa, que eu venho compartilhar aqui com vocês. Porque eu sei das dificuldades que a gente passa, eu sei quanta gente apontando o dedo lá fora, quanta gente criticando, quanta gente puxando a gente para trás. Eu sei de tudo isso. Então eu gostaria que você pensasse agora, tem alguma coisa que te motiva a dar o primeiro passo? Porque consciência você já tomou. A consciência você já tomou. Quem participou dessa aula do começo até o fim já tem a consciência do que é, né, o autocontrole e da importância de ter o autocontrole. A consciência já tomou. O segundo passo é o motivo, né? É o motivo, é o conhecimento, é você se olhar, você de verdade desejar a mudança, querer a mudança. O terceiro passo é praticar, isso que eu falei, é ação. Então eu gostaria agora, do fundo do coração, que vocês pensassem, né? Qual é o motivo? E aí, eu gostaria de saber que fichas que caíram para você nessa aula hoje. Que no começo eu falei, fica comigo, porque essa aula eu vou entregar muito conhecimento para vocês. Muita coisa que eu estudo, que eu vou atrás, que eu aprendo, que eu aplico aqui em casa com vocês, né? Que eu aplico aqui em casa com os meus filhos, vou passar para vocês. Então eu gostaria de saber que fichas caíram, né? Por que foi importante? Eu vi que muitas borboletinhas apareceram na aula aqui hoje. E eu fico muito feliz de ter feito o tempo de vocês valer a pena, né? Que eu falo sempre, o tempo é o recurso mais precioso que a gente tem, né? Mais precioso. Que o tempo é a única coisa que a gente não recupera, o resto a gente recupera tudo, né?
Dinheiro a gente recupera, tudo a gente recupera na vida, mas o tempo não. Então, eu falei que eu ia fazer valer a pena, né? Aqui a aula para vocês. Gente, deixa eu dar um recadinho enquanto isso. Na quinta-feira, a nossa aula aqui no Clube da Mamãe acontece toda terça e quinta, né? Aqui no Instagram. Terça e quinta às 2 horas. Na quinta-feira, eu não vou fazer aula nesse horário, eu não vou conseguir. Quem me acompanha sabe que há um mês e pouquinho atrás, quase 2 meses já, um mês, sei lá, tô meio perdida aqui, quanto tempo, não sei. Né, eu peguei Covid e na quinta-feira, então eu tenho a consulta, tenho o check-up lá com o cardiologista para poder já tá completamente liberada, né? Você sabe que tem os riscos de problemas cardíacos, né? Pós-Covid, então acaba o Covid, mas tem as sequelas ali que fica que a gente tem que estar acompanhando. Então, quinta-feira eu tenho consulta à tarde, tenho exame para fazer à tarde. Então, por isso que na quinta não vai ter a aula no Clube da Mamãe. A gente precisa cuidar da nossa saúde, a gente também tem que ter o nosso momento egoísta saudável, que eu falo, né? Então, vou lá, vou me cuidar um pouquinho. Então, nessa quinta não tem por conta disso. Se eu ver que eu consigo fazer em algum outro horário, eu aviso vocês, tá? Vou avisar lá nos stories se eu conseguir fazer algum outro horário, tá? Mas a princípio eu só gostaria de avisar que infelizmente nessa quinta-feira agora não vai ter, tá bom? Combinado? Gente, um beijo grande no coração aí de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Presta atenção no que a gente falou e qual decisão que você vai tomar para sua vida agora que você sai dessa aula. O que você vai colocar em prática agora, tá bom? Só ver a aula, cruzar os braços, fazer de conta que nada aconteceu, não vai mudar. Eu preciso, para mudança, eu preciso que você também faça a sua parte, seja comprometida, tá bom? Beijo, gente, tchau, tchau, até lá. Beijo, Dressa, lindona, maravilhosa. Oi, Elisiane, beijo, querida. Kelly, beijo, Ailete, beijo, só maravilhosas aqui, gente. Tchau, tchau.